Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Tudo bem? É o Neto aqui de São Paulo, do NetoCast. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, é o seguinte, estou criando um novo bloco aqui no NetoCast chamado Ouvinte Solta a Voz. Neste bloco, eu irei criar um podcast e disponibilizar os áudios deixados aqui no grupo, onde farei comentários sobre vários temas do cotidiano e vocês poderão interagir por áudio caso queiram, tá bom? Para implementar essa ideia aí é bem simples. Quem quiser deixar um áudio aqui no grupo, basta dizer o nome e a cidade para que não haja confusão nas vozes e sequência da conversa. No caso de áudio consecutivo da mesma pessoa, só é necessário se identificar no primeiro áudio, tá ok? As regras são simples aqui, ou seja, as mesmas do grupo. Sem palavras de baixo calão ou ofensivas e respeitar a opinião dos membros do grupo, podendo discordar de maneira construtiva. Bom, eu fecharei o bloco toda sexta-feira e lançarei no NetoCast no sábado ou na segunda. Espero que gostem da ideia e participem. Abraços a todos. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. Segunda-feira, dia 5 de setembro, 17 horas e 46 minutos. Estou dando início aí ao ouvinte solta a voz dessa semana aí, tá ok? Vão mandando os áudios aí que vocês quiserem e também continuem aí fazendo as suas postagens como sempre vem fazendo. E estou editando nesse exato momento o ouvinte solta a voz da semana passada, que o final de semana foi meio corrida, não consegui editar. Provavelmente eu publique hoje o referente à semana passada, tá ok? De resto é a mesma coisa, postagens seguem normais e quem tiver uns temas aí bacanas para soltar a voz aí, fiquem à vontade. Boa semana a todos, um abraço. Saudações Neto, saudações ouvintes do NetoCast, aqui Marcos Bianchi, do estado do Espírito Santo. Nesta semana eu quero soltar a voz sobre um assunto mundialmente polêmico, os extraterrestres. Desde que me entendo por gente, esse assunto é especulado em conversas informais. E essa conversa sobre aliens, visitantes espaciais, de que fomos visitados no passado, estamos sendo vigiados por alienígenas, para mim é pura fantasia, nada me convence de que alguém já fez ou faz contatos de primeiro, segundo ou terceiro graus com extraterrestres. Sou totalmente cético, até que se comprove cientificamente esses fatos relatados por pessoas que supostamente avistaram ou contactaram extraterrestres. Eu mesmo já avistei OVNI, ou seja, já vi objetos voadores que não soube identificar. E por que objetos voadores sem explicação tem que ser de outro planeta? Eu já vi também ONI, ONNI, objetos nadador não identificado. Já vi OANI, objeto andador não identificado. Seriam todos de outro planeta? Acredito sim que Deus, na sua infinita grandeza, criou formas de vida para cada planeta que compõe o nosso sistema solar. Mas vida bem diferente da nossa, aqui na Terra. Vida que nunca nos visitaram, né? Engraçado é que
antes de se construir os dirigíveis, há mais de 200 anos, que eram objetos voadores identificados, não se especulava tanto quanto hoje em dia, ou quase nada acerca de OVNIs. Será que antes de se inventar o avião e os dirigíveis, os alienígenas ainda não tinham inventado as naves espaciais, né? Aqui no meu estado tem um grupo que se reúne para fazer contatos com aliens através da telepatia e reclamam dos familiares céticos, já que esses familiares vão à igreja para meditar sobre algo que também nunca viram. Então parece que se formou uma crença e não um estudo. Concordo que algumas evidências são realmente inexplicáveis, mas são necessariamente de outro planeta? E se for, de qual planeta? De Marte? Segundo a ciência, não foi encontrado nenhum vestígio de civilização naquele planeta, baseando-se nas informações das sondas que a NASA enviou para lá. Essa é a minha opinião, mas respeito a opinião de quem acredita. Valeu, um abraço a todos! E aí pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Com relação à questão dos OVNIs e extraterrestres aí que o Marcos Bianchi levantou, eu sabia que um dia esse tema viria à tona e me dava só um frio na espinha de pensar, cara, que isso aí é realmente, que o Marcos disse, é muito conturbado mesmo. Eu posso dizer que sou um believer, né? Dizem que você é believer. Eu não vi, mas eu gostaria de ver para poder acreditar. Sabe quando você cria uma expectativa? Eu tive familiares que asseguraram que viram, pessoas que viram, e eu que realmente queria e gostaria de ver mesmo, nunca vi. Mas teve eram os deuses astronautas lá do Eric von Däniken, Eric von Däniken, se eu não me engano, eram os deuses astronautas, e uma vez eu li aquele livro lá, tirando um pouco das loucuras que o livro também exagera pra caramba, né? Mas existiram relatos lá muito esquisitos mesmo, com relação a um que me deixou muito curioso, foi um crânio de cristal localizado lá, não sei onde, que fizeram o teste de carbono 14, era muito anterior à existência do homem na Terra. Então é complicado, né? O homem que eu digo é o Homo sapiens mesmo, né? E na época os Neandertais e Cro-Magnon e etc e tal, jamais deteriam uma tecnologia para esculpir um crânio de cristal tão perfeito e cujo teste de carbono 14 lá datou de milhares e milhares de anos, né? Temos aí também os morrais na Ilha de Páscoa, temos aqueles sinais lá, não me lembro se é no Peru, que só conseguem dar os sinais de Nazca, né? As linhas de Nazca, que só são observáveis a não sei quantos 1000 metros de altitude, e não se detinha tecnologia naquela época para poder fazer um esquadramento na própria superfície terrestre para poder projetar isso a tamanha altitude, e vários outros sinais. Mas é aquilo mesmo, é complicado porque é difícil você dar uma opinião com relação a isso. Nós não chegamos a vasculhar nem o carpete de nossa porta, né, na dimensão do universo. Então é complicado, é muitíssimo difícil. O Marcos aí colocou o povo aí numa sinuca de bico. Mas é aquilo, eu sou um cara de opinião, eu gostaria de ter uma experiência assim, visual, assim, para poder deixar de ser cético. É aquilo, é bem São Tomé mesmo, é vendo para crer, né? Mas sabe quando você fala vendo para crer, mas querendo ver e querendo crer? Então é complicado. Eu acho que é muita pretensão do ser humano, independente de crença ou não, achar que a gente está habitando essa imensidão inimaginável do universo todo, achar que só que a Terra que tem vida, né? Aí já não sei, é o que o Marcos falou mesmo. Marcos Bianchi disse: se a vida é inteligente, se a vida não é inteligente, eu já não vou nem entrar nesse aspecto.
mas se tem a capacidade de se deslocar até aqui, se é que é verdade, né? Esses relatos a gente vê no YouTube, em vários sites aí, o próprio Marcos Bianchi disse aí que no Espírito Santo o pessoal tem um grupo aí, e nós temos locais aqui no Brasil aí que dizem que é extremamente constantemente visitado por naves e tudo mais. Tivemos aí aquele caso lá do Projeto Prato, né? Que também foi um dos mais intrigantes aí. Quem puder ter a oportunidade aí de ver no YouTube aí, teve vários podcasts já famosos aí que já fizeram sobre a Operação Prato. O último que eu ouvi é da Rede Geek, que falou sobre essa Operação Prato, e são as coisas assim que você fala, poxa, meu, muito detalhes, muita coisa interessante, mas sempre tem os que vêm, os que não vêm, e nunca fica por isso, e sempre fica por isso, aliás, né? Fica sempre essa incógnita, nunca tem um checkmate na situação. O próprio caso de Varginha lá, que o pessoal falou que os militares, um monte de gente viu, testemunhas disseram que os militares levaram criaturas que estavam perto de uma área lá onde se avistou uma espécie de objeto em formato de um submarino, parecendo um Zeppelin mesmo, luminoso à noite. Então vai entender, né? A verdade é essa, eu não tenho como nem entender para um lado e nem para o outro. Mas deixem suas opiniões aí. Eu sou believer, vamos ver. É isso aí, um abraço a todos. Oi, Neto, Maria Helena, ainda em Portugal, boa noite a todos. Acho que foi o Marcos Bianchi, né, sobre a questão dos OVNIs. Alguns anos atrás, o meu filho, que se interessa por essas questões, né, ele foi assistir uma palestra lá no Rio de Janeiro, na Zona Sul, justamente com o autor desse livro, né, o Eric Van Daniken, não sei se a interpretação é essa, e como meu filho gosta muito, então ele levou não esse livro, mas levou um outro livro, ele autografou, e acho que no sorteio lá, acho que meu filho ganhou alguns DVDs, né, uns vídeos, comprovando a existência de OVNIs, de extraterrestres aqui na Terra. E agora eu perguntei para ele fez um resumo mais ou menos assim, que o autor, né, ele mostra evidências que no passado a Terra recebeu influências de extraterrestres, principalmente no Egito. Eu vou soltar o áudio que ele me mandou, mas por favor, como ele não tem autor, eu não perguntei se podia, né? Mas acho que ele não vai se incomodar não. Eu vou mandar o áudio que ele mandou para mim, para você. Não, o livro quem me deu foi meu tio, só levei lá para autografar. Mas não foi esse livro que eu levei não, foi outro livro, porque esse aí eu não sabia onde estava na hora. E mais ou menos isso, ele mostra evidências de que no passado da Terra teve interferência nas culturas passadas, principalmente nos egípcios e outras civilizações de fora da Terra. Você disse que... Oi, Neto, é Maria Helena de novo. Você disse no seu áudio que você nunca viu nenhum OVNI, né, nenhum objeto voador e não identificado que você gostaria de ver. Bom, eu já vi, era um sábado, eu era adolescente ainda, acho que eu devia ter meus 13 anos. Eu estava ajudando minha mãe a fazer a faxina em casa, era noite, quase meia-noite, né, minha mãe costurava para fora, e era a hora que ela tinha dela fazer a faxina, e eu estava ajudando ela a lavar a cozinha. E aí ela foi na área, lá no quintal, e de repente ela me chama, né? Aí eu vou olhar, ela me mostra lá no céu, realmente tinha um objeto totalmente diferente, parado, ele ficou horas ali parado, totalmente diferente, eu nunca tinha visto igual, e nós duas ficamos ali. Teve uma hora que eu entrei que eu fiquei com medo, né? Aí eu e ela entramos, né? Já passava de meia-noite. No dia seguinte, nós compramos o jornal e estava o mesmo objeto. Então, outras pessoas tinham visto, fotografaram. Então, realmente, eu já vi um objeto não identificado, tá?
Mas é isso aí, são questões assim, mistérios, né? Eu acho que nós não podemos descartar, dizer que não existe, acho que existe tanta coisa assim que escapa ao nosso conhecimento, né? Então eu prefiro acreditar que existem sim, outras civilizações muito mais adiantadas que a nossa e que estiveram aqui sim, até porque a gente sabe que, se não me engano, em Cusco, no Peru, no Machu Picchu, tem desenhos, né? Eles fizeram aquelas pinturas rupestres, né, mostrando homens, né, seres com capacetes, e acho que, se eu não me engano, algumas desenhos deveriam parecer com astronaves, né, naves espaciais. Olá, eu sou o Marcos Bianchi, do estado do Espírito Santo. Pois é, Neto, eu levantei esse assunto, apesar do meu ceticismo, porque eu sou fascinado por esse assunto, né? Eu quero crer, mas eu quero acreditar vendo, né? Como você disse, existe uma associação norte-americana, a MUFON. Essa associação, ela é antiga, né? Acho que é fundada em 1969 e tem integrantes, 2-3 mil integrantes no mundo inteiro. E ela não é composta por pessoas que acreditam em aliens, em discos voadores, em seres extraterrestres. É composta por pessoas que pesquisam, né, e estudam esses fenômenos e que bem eles podem trazer para a humanidade. Então é uma associação que eu gostaria de estar participando, né? Isso me interessa, esse assunto é muito interessante. Os meus 2 canais de televisão preferidos é Discovery e National Geographic. Se tiver passando alguma coisa a respeito desse assunto, né, de seres extraterrestres, é difícil me tirar da frente da televisão. E eu gosto demais. Já li, já pesquisei, né? Inclusive a MUFON já teve um programa no Discovery. Os caras são bons. Existem os que acreditam, que querem acreditar, e os céticos, né? Eles pesquisam os eventos, os acontecimentos. Então, cara, é uma coisa legal demais. E eu gostaria que a nossa Terra fosse visitada e a gente mantivesse um contato com seres de outro planeta. Seria bacana demais, né? Mas até agora eu ainda não tive uma prova, né? Não existe uma prova para me convencer. Mas eu gosto muito desse tema. E gosto de conversar a respeito. Valeu, um abraço. Oi, Marcos, aqui é o Neto, NetoCast de São Paulo. Marcos Bianchi, eu acho que não é só você que está acometido por isso não, isso é fascinante, né? Esse assunto é muito bacana mesmo, é aquilo que eu estava dizendo. Poxa, gostaria mesmo de ver, para crer, né? Para falar de uma vez assim, poxa, então aí não tem jeito de discutir mais. Mas é isso, essa associação que você disse aí é bem bacana, a questão de comprovar cientificamente, né, certos fenômenos aí que às vezes a ciência tem a dificuldade de esclarecer pra gente, né, pessoas leigas, né, em determinados assuntos de ciência aí, até determinado ponto, claro, né, que também não somos nem uns loucos, né, nem ignorantes totais, mas a questão é essa, poxa, né, parece logo, né? Por que não dão as caras logo pra gente ver aqui, né, meu? Pra gente já saber logo disso aí. Fica esse eterno sofrimento aí, psicológico nosso. Pô, vamos estar sozinhos mesmo nesse universo todo, nessa imensidão, meu, incalculável. E é complicado, mas, pô, se existem, né? Dê as caras. Vamos tomar um chopp. Então é isso aí, meu irmão. Um abração pra você. Ô Neto, Alexandre aqui da Bela Vista. Tava ouvindo esse assunto sobre OVNIs, aí lembrei de um cliente, não sei nem se ele tá vivo, porque ele era tinha uma certa idade, né? Ele inventou uma geringonça e ela voou, isso foi nos anos 70, aqui na região da Pompeia, Sumariezinho, né? Ele fez a coisa voar,
Era um horário talvez comecinho da noite, meio escuro, e ele colocou umas lanternas e tal. Foi uma coisinha para ele brincar, como se fosse até um meio que um drone, né? Um protótipo do que é o drone hoje, né? E põe a coisa para voar entre os prédios, um pouco mais alto. E o negócio, sem querer, no dia seguinte, dias após, estava acho que saiu na revista Manchete, nos anos 70, uma das edições, ou no jornal da região. E ele se assustou com o negócio, né, com a repercussão de uma brincadeira dele, um protótipo do que seria o drone hoje. Ele fez com controle remoto, aquelas coisas ali, pôs para voar, brincou, se divertiu. Quando viu a repercussão, guardou o negócio no guarda-roupa, no armário, e nunca mais tocou no assunto. Mexeu, e aí depois ele me contou essa história aqui no comecinho dos anos 2000, ele dando risada, né, que ele fez isso, que ele mostrou umas invenções, coisa que ele introduzia na terra, acendia a luz, ele media a umidade do solo, fazia um monte de coisa com metais, com fio, bobina. Ele gostava dessas invenções, né? Era aposentado e tal, então ele se dedicava a essas invenções. Um dia ele lançou esse negócio como uma brincadeira e viu a brincadeira no jornal, abdicou da ideia, né? Os caras anunciaram como se fosse uma espécie de um OVNI, né? E foi essa história que eu vi o papo do pessoal falando desses objetos, né? E às vezes alguns são nada mais do que brincadeiras, invenções, balões e tal, que soltam aí. Eu acredito, eu já vi, até comentei com você naquele dia no bar, que eu já vi uma coisa aqui na região central, num horário incomum, e eu vi o que é um objeto, o que é um OVNI, é um objeto voador não identificado. Eu não consegui identificar, mas não era um avião, sabia que não era avião, não era helicóptero e nada que eu conhecesse. As evoluções, os giros que ele fazia, e de repente desapareceu. Eu consegui enxergar. A pessoa que estava do meu lado, pela posição que ele estava, eu estava a favor eu estava numa sombra, né? E o sol não ofuscava a minha vista, e ele que estava do meu lado, essa pessoa no sol não conseguiu enxergar. Valeu. Bom dia, pessoal. Aqui é o Carlos Ferreira de Curitiba. Achei bem interessante esse tema aí de OVNIs ou objetos que a gente não consegue entender o que é. O que eu acho interessante é o seguinte: antigamente a gente tinha câmeras, poucas pessoas tinham câmeras, e a gente tinha máquina de tirar foto mesmo, aquela que colocava o filme. E no interior do estado onde eu morava, uma cidade inteira, vamos colocar aí de 8, 10 mil pessoas, presenciou uma situação uma vez. Isso era mais ou menos 6 horas da tarde, eu estava chegando da escola, e todo mundo olhando para o céu, e realmente a gente viu uma coisa muito doida, uma bola gigantesca, cor laranja, meio avermelhada por fora, e ali amarelando por dentro até um pontinho bem luminoso no meio. Isso ficou passeando sobre a cidade praticamente umas 2 horas, e o que foi mais interessante foi que as pessoas tiravam foto com aquelas câmeras de filme, que poucas pessoas tinham aquelas câmeras, e ninguém tinha filmadora naquela época. A gente está falando de 1975, 1980, e me lembro como se fosse ontem, que aquilo ficou na cabeça, uma coisa inexplicável. Por volta das 8 horas da noite, você vê, de 6 às 8 horas da noite, aquilo ficou andando sobre a cidade, ia até uma floresta que tinha lá perto e voltava, bem devagar. Às 8 horas da noite, como estava escuro, o brilho ficou mais intenso, claro, e a cidade toda saiu para fora e presenciou aquilo, né? Então as pessoas colocavam cadeiras na rua e ficavam olhando. Só que 8 e pouquinho, simplesmente aquilo sumiu tão rápido, numa velocidade tão absurda, que até deixou um facho de luz atrás, tipo um cometa, uma coisa linda. Então, poucas pessoas comentaram isso aí depois, porque ficou uma semana a pessoa falando o que era aquilo, uma coisa muito doida, aquilo que ninguém soube explicar até hoje. Mas evidências a gente vê, existe no mundo inteiro, só que eu não sei o porquê que os políticos encobrem isso, ou acabam não informando a população o que realmente existe. Eu acho que seria interessante abrir a caixa preta disso aí, acho que a gente vai encontrar muita coisa interessante, pode ter certeza.
porque vocês viram que lá nas Bahamas, lá naquele triângulo das Bermudas, encontraram recentemente 2 pirâmides maior que a de Quéops, do Egito, embaixo, bem no meio do triângulo das Bermudas. Então dá para a gente ver que tem coisas que o ser humano não tem como fazer. Então alguma coisa que tem uma tecnologia mais superior consegue fazer isso. Então esse é meu testemunho do que pode ser uma coisa interessante também, mas o papo é bem interessante, que vai correr muita história ainda para frente. Um abraço a todos, um bom dia. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. É isso aí, Carlos Ferreira, grande amigo aí de Curitiba, até que enfim participou, meu amigo, é isso aí. Bom, nessa história toda eu tô vendo que eu sou o único que não presenciei nada nesse sentido, né, cara? Já tô começando a me achar assim um renegado espacial. Cara, que coisa, bicho. Todo mundo tem alguma coisa de avistamento e eu nunca vi nada, cara. Nada que me chamasse atenção, nem nada. Mas se bem que aqui em Sampa também, né? O tempo todo nublado, não sei o quê. A única coisa bacana que eu vi esses dias aí foi aquela chuva de meteoro. Eu tava lá em Palmital lá e conseguimos ver. Eu consegui ver 10 meteoros, mas não era nada daquilo que a gente imagina, que são vários meteoros ao mesmo tempo. Não, passa um, depois 5 minutos passa outro, depois 10 minutos passa outro. Mas foi a única coisa assim que eu consegui visualizar. E alguns eclipses, né? Mas extraterrestres, assim, alguma experiência aí de avistamento de objetos não identificados, eu fui deixado para trás. É brincadeira. Acho que os caras, acho que eu não sirvo nem para aparecer para ET, meu. ET não quer nem aparecer para mim, pô. Fala aí, Deus, deixa esse cara. O cara tá muito doido aí. Deixa ele tomar o vinho dele quieto lá e não vai entender nada que tá acontecendo mesmo. Mas é isso. É isso aí, galera. Esse é o Carlos Ferreira. E espero que sempre que tiver algum assunto bacana que você curta também. Inclusive, se você quiser falar também, Carlos, sobre os projetos lá da Mata Atlântica também, se tiver alguma coisa em áudio que você quiser noticiar seus projetos aí, que eu estava acompanhando lá também pelo Facebook, fique à vontade, tá ok? Um abraço a todos. Olá, Neto, olá, galera do NetoCast, aqui Marcos Bianchi do Espírito Santo. Esse objeto visto pelo Carlos de Curitiba, eu também vi um idêntico aqui na minha cidade, isso no começo dos anos 80. Eu morava na parte alta da cidade, né? E tinha uma outra parte alta também, que tinha uma escola de samba ensaiando para o carnaval. Era janeiro, fazia um calorão danado. E eu, do lado de fora, morava no alto, era fresquinho, e escutando o pessoal lá do samba na batucada. Do nada apareceu uma circunferência no céu, eram umas 8 horas da noite, 8h30, e realmente ela tinha a borda vermelha, alaranjada, e o centro dessa circunferência era amarelo. E ela vinha do leste para o oeste, num movimento suave, flutuando, assim, retilíneo. Não ia nem para cima, nem para baixo, nem para esquerda, nem para direita. Voando retinho, e aquela coisa sobre a cidade. De repente o pessoal da escola de samba parou e todo mundo ficou observando. Começou aquele negócio, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é isso? O pessoal ficou até com medo. E foi passando bem suave e sumiu, foi embora. Demorou uns 5 minutos para atravessar a cidade. Para mim e para quem viu, era um OVNI, que a gente não soube identificar o que era aquilo, né? Não era avião, não era helicóptero, não era balão. Então, esse objeto visto pelo Carlos de Curitiba, um idêntico também eu já presenciei. Esse fato, 2 dias depois, o Jornal da Capital publicou, mas assim com um certo tom de sarcasmo, né? Então é isso, eu tive essa experiência, né? Agora, saber se é de outro planeta é que eu não sei dizer, né? É isso aí, um abraço.
Olá, galera do NetoCast, aqui Marcos Bianchi, do estado do Espírito Santo. Neto, eu imagino que esse nosso entusiasmo por extraterrestre se deve ao fato de que o ser humano tem necessidade de comunicação. É o nosso caso aqui no grupo. Rapaz, é incrível, é bom demais a gente estar mantendo contato com pessoas de outros estados, outras regiões, né? Isso faz bem pra gente, a gente se sente bem com isso. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz contato com um estrangeiro, né, contato corpo a corpo, com um austríaco, eu falando um pouquinho de inglês, ele também um pouquinho de inglês, a gente se entendeu. Cara, foi um momento memorável. É como se eu tivesse encontrado uma pessoa de outro mundo, né? Isso é bacana, isso faz bem pra gente. Então eu acho que esse entusiasmo nosso se deve a essa necessidade de comunicação. E lembrando que você disse anteontem, né? Tomar uma cervejinha com ET, cara, seria legal demais, hein? Valeu, um abraço a todos. Aqui é o Neto, do NetoCast de São Paulo. Marcos Bianchi, realmente a comunicação, meu amigo, é tudo. Essa é a razão, inclusive, do início do NetoCast, meu ingresso lá no Google Plus, onde conheci vocês, amigos maravilhosos aí, que ainda bem que conseguiram, que resolveram agora soltar a voz mesmo aí. E é isso mesmo, o objetivo sempre foi esse, é agregar pessoas. Você vê, nós temos pessoas aí de quase todos os estados aí. Temos amigos lá também que participam do Boteco Virtual lá no Hangout, de Manaus. Temos pessoas do Rio Grande do Sul. Nós estamos quase fechando praticamente todos os estados aí. É bem bacana mesmo, cara. E realmente essa sede de comunicação que você tem, eu também me solidarizo a essa vontade de comunicação, que todos sabem que apesar de ser advogado, eu adoro, e talvez seja até por essa razão também que tem que falar pra caramba também, né? Não é à toa que nas audiências a gente solta a voz mesmo, né? Então é isso, rapaz, é fantástico, cara. Isso aí, e o engajamento de vocês tá fantástico. Imagina pra você a alegria, cara, que eu edito cada programa, de pegar os áudios, editar. Você também trabalha com música. Cara, eu ouço vocês, ouço a minha própria voz e não canso de ouvir, cara, não canso de ouvir. Isso é muito bom mesmo, a alegria que eu tenho. Aí um dia há de acontecer, se Deus quiser, de todos nós aí, pelo menos nos encontrarmos aí, cada um que vai visitar. Eu sempre que possível, quando alguém vem para São Paulo e me manda um toque aqui pelo WhatsApp, eu sempre procuro ir ao encontro da pessoa. E sempre que eu tiver oportunidade de ir aos estados de vocês aí, com certeza procurarei contato com vocês para tomar aquela gelada ou aquele vinhozinho. Um abraço, meu amigo. Boa noite, senhores, tudo bem? Eu tava vendo o vídeo lá do Max Bianchi lá, sobre a propaganda do prefeito lá. Puta, cara, você morre da risada com aquilo lá, que é a pura realidade nossa no dia a dia, entendeu? Nosso cenário político, social também. Mas ao mesmo tempo tem um humor bem engraçado, entendeu? Tava aqui até pensando, cheio de bucho para resolver, até distrai um pouco. Bacana o vídeo aí. Boa noite, senhores, tudo bem? Aqui é o Anderson de São Paulo e hoje o ouvinte solta a voz. Eu queria abordar um assunto que é PNL, Programação Neurolinguística, né? Eu já venho dando uma olhada nesse tema há algum tempo, né? Em minhas horas vagas eu sempre estou tentando dar uma olhada e enxergando alguns pontos da PNL, né? Me chamou muita atenção ontem uma palestra que eu estou assistindo ainda, que eu vou compartilhar em seguida o vídeo com vocês. O cara é muito conhecido nesse meio, né? Um dos pontos que me chamou a atenção é que a PNL, na sua programação neurolinguística propriamente dita, ela vai muito a fundo na questão da hipnose, né? Então eu até acreditava que seria mais conceito e técnicas, né? Mas para você chegar a um ponto mais próximo, né? Assim, um tratamento ou que seja, você vai ter que fazer uso de hipnose, né?
E se você olhar num conceito geral aí da hipnose, praticamente quem usou bastante essa técnica nos seus tratamentos foi Freud, né? Freud, parece que ele teve no longo do seu percurso de medicina, teve 80 pacientes, né? Mas boa parte deles, eu acho que até a maioria, ele sempre tratou com hipnose, né? Para detectar onde estavam os traumas, né? Mas partindo para o lado que a PNL propõe, que é fazer você reprogramar a sua mente com um outro estado de pensamentos positivos e etc., o que eu achei importante é que para você chegar nesse ponto, em algum momento você vai ter que fazer hipnose. E eu acredito sinceramente na programação neurolinguística. Eu estou muito focado em estudar isso daqui para frente, entendeu? Porque eu parto do seguinte princípio, que a programação neurolinguística não deixa de ser uma programação quase conceitual do mundo da informática, entendeu? Ou seja, se você tem um programa que não está bem alinhado, né, bem programado, assim, com as rotinas bem certas, vai dar pau, né? Na neurolinguística, podemos tratar da mesma forma, né? Ou seja, se você tem pensamentos que, por exemplo, o pensamento da pobreza, você está sempre se questionando, enfim, etc, etc, como é que a bênção da riqueza vai chegar a você, ou a prosperidade, né? De você ser uma pessoa bem-sucedida, se você está sempre na baixa, né? Então eu acredito que quando você faz uma reprogramação, você muda seus conceitos, entendeu? Então eu achei um tema bem interessante, ele é um pouco difundido, na verdade, né? Assim, pelo dia a dia que eu vejo, né? E pegando um gancho com um outro ponto, hoje a gente vê muito na mídia, coach, né? Coach também usa programação neurolinguística muito a fundo, mas coach jamais vai dizer para você que vai aplicar técnicas de hipnose, né? Isso que eu achei importante, porque até hoje eu nunca vi um coach falar que ele usa técnicas de hipnose, mas ele fala que usa PNL. Então é um ponto que me chamou a atenção, entendeu? Enfim, esse é um tema que eu queria abordar com vocês, e eu, conforme eu vou dando uma estudada, eu vou compartilhando com vocês. Um abraço a todos. Tá, só complementando, pessoal, o palestrante que está no YouTube, vocês vão colocar da seguinte forma: PNL. Então o título do YouTube tá PNL, Programação Neurolinguística, com o professor Hélio Couto. O cara conhece muito PNL, né? Então vale a pena, é uma palestra aí de praticamente quase 2 horas e 40 minutos, na verdade, mas vai trazer bastante dicas interessantes aí para despertar esse assunto, entendeu? Um abraço a todos aí. Pessoal, boa tarde, aqui é o Neto do NetoCast São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, 15 horas e 33 minutos. Estou encerrando o Ouvinte Solta a Voz dessa semana, certo? Para que eu possa fazer a coleta dos áudios e editar o podcast. E é isso, como eu sempre digo, seguem as conversas, seguem os áudios que poderão ser utilizados por Ouvinte Solta a Voz da semana que vem. Uma boa sexta-feira a todos e muito obrigado. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes, e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui.
Ah, eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!